Eclesiastes capítulo 10, verso de número 18. Pela muita preguiça, desaba o teto, e pela frouxidão das mãos, goteja a casa. Pela muita preguiça, desaba o teto, e pela frouxidão das mãos, goteja a casa. Amém? Queridos, esse texto fala muito claramente. Salomão está usando uma metáfora, né? A metáfora da casa, que é muito significativa, muito compreensível na mensagem que está sendo proposta, naquilo que ele quer dizer. O contexto do capítulo 10 é um contexto de sabedoria prática. E Salomão também fala a respeito das consequências da insensatez, da falta de sabedoria. A imagem da casa, a imagem doméstica aqui, dá para aquele que lê um verso como esse uma clareza. Dá para aquele que lê um versículo como esse logo uma ideia de descuido e de desastre. É muito fato que quando a gente fala de família, a gente tem a compreensão da grandiosidade do assunto, da importância do assunto e de tudo que está envolvido. Quando a gente percebe o quão atacado a família tem sido ao longo de muitos anos, ou desde sempre, desde o princípio. E o que eu quero tratar com vocês essa noite, baseado no versículo que a gente leu, é algo muito simples, que provavelmente todos nós sabemos, todos nós temos consciência disso, ou pelo menos eu gostaria que todos nós tivéssemos consciência disso. São coisas realmente muito pequenas, mas poderosíssimas, que fazem toda a diferença quando a gente fala de família. Observe que Salomão está dizendo o seguinte: pela muita preguiça, o teto, ele desaba. A minha tradução aqui da King James fala: o edifício se deteriora. Pela muita preguiça, o teto desaba. A primeira informação clara que Salomão está oferecendo é a figura do teto. A primeira coisa que Salomão deixa clara na mente do leitor é que essa casa possui um teto. Pelo menos durante um período, essa casa teve um teto. Essa casa teve uma estrutura que lhe protegeu das tempestades. Essa casa teve uma estrutura que lhe protegeu da chuva. Esse teto é uma figura de proteção. Esse teto é uma figura de algo que está sobre aqueles que estão nessa casa e que lhes protege daquilo que é externo, daquilo que vem contra eles. A primeira realidade é perceber de que se existe um teto, existe uma construção, sim ou não? Essa casa foi edificada, essa casa foi construída. A construção dessa casa é uma realidade. A construção desse lugar é uma realidade. E não se pode negligenciar o fato de que esse teto traz proteção. Esse teto protege aquela família de coisas externas. Só que Salomão está dizendo que esse teto, ele desabou. E ele vai dizer o porquê. E ele deixa claro: pela muita preguiça. E o fato é de que ali também Salomão diz que pela frouxidão das mãos, essa casa tem goteiras. Teto
é lugar ou é sinônimo de proteção. Aquilo que protege dos seus perigos. Só que essa casa também tem goteiras. E o que são as goteiras? As goteiras são sinais. Sinais de que há algo errado com a estrutura dessa casa. Sinais de que há algo errado. Esse teto ou essa construção que foi edificada, existem nela sinais visíveis. Diga comigo, visíveis. De que nesse teto tem rachadura, tem vazamento. Então Salomão está contrastando a figura do teto, que traz proteção, com as goteiras que são visíveis. Elas estão ali. Você passa na sua casa, e se alguma vez na vida a sua casa, a casa física, já gotejou, você sabe. Há alguns ainda que vão lá e fazem o quê? Pegam o balde e colocam embaixo da goteira. Você está rindo porque você já fez isso, né? Por quê? Porque essa goteira é um sinal de que há algo errado. De que há algum vazamento, alguma rachadura que está comprometendo aquilo que foi edificado. Está comprometendo essa casa que foi um sonho. Essa casa que levou-se tempo para ser construída. Só que Salomão conecta essas duas coisas. Ele está falando primeiro da preguiça, depois da frouxidão das mãos, mas o sinal que Salomão está deixando claro é, olha, antes do teto desabar, as goteiras avisaram. Antes dessa casa ruir, houve sinais visíveis que estavam detectando essas rachaduras. Houve sinais claros de que não estava tudo bem com essa edificação. E o fato é, se essas goteiras são visíveis, são claras, em algum momento elas foram ignoradas. Ou seja, o que preferimos fazer, como acabei de dar o exemplo, ao invés de consertar, a gente coloca o balde por debaixo. Mas o fato é de que colocar o balde ali não dá, ou não sustenta aquela casa. Ela continua vazando. Esse teto continua tendo goteiras. Mas o que é que nós preferimos fazer? Negligenciar. Ignorar. Ignorar o que, pastor? Sinais claros, visíveis, perceptíveis na estrutura da casa. E a gente vai caminhar nessa metáfora aqui de casa, e você entenda quando eu falar casa, família. Há sinais ali dentro dessa casa que comprometem. Visíveis. Sinais tais como algumas mágoas que estão guardadas. São as goteiras. Alguns silêncios que estão ali, que são goteiras. Algumas falta de perdão que estão ali, são goteiras. Existem coisas tão claras, existem discussões que não foram resolvidas, que continuam a gotejar nesse teto. Só que você pode tentar ignorar o fato de que aquilo está ali. Mas isso não vai resolver de que aquilo continua gotejando. Esse teto está sob risco. Essa casa está sob risco. Por quê? Porque um dia você fechou os olhos para aquilo que era visível. Você preferiu ignorar do que resolver. Você preferiu abrir mão de algumas manutenções que são necessárias, e você disse assim, não, dá para ficar mais um tempo. A gente consegue levar
a gente consegue deixar desse jeito. E verdade é, não consegue. A mágoa não resolvida, o perdão não liberado, a discussão não resolvida, está gotejando dentro do seu lar e você não percebeu. Pastor, o que está acontecendo? Essa casa está sendo comprometida. Talvez te falte percepção de que alguns anos, meses, dias para cá, a sua casa não é mais a mesma. A conjuntura da família deixou de ser o que ela foi criada para ser. Já não há mais vontade de estar em casa, o lugar que você deveria amar estar. Já não há mais prazer de se assentar na mesa para comungar, tomar o seu café da manhã, o seu almoço com a sua família. E tudo aquilo vai perdendo o real sentido do que é. Vai perdendo a graça dentro da casa. Por quê? Porque tem goteiras que foram negligenciadas. Porque você deixou um espaço para que elas continuassem gotejando. E aí, é engraçado porque lá na frente, a gente olha e faz aquela pergunta que cabe em vários aspectos da nossa vida. Eu não sei o que aconteceu, você sabe. Você sempre soube. Eu não sei onde foi que eu errei? A gente sempre sabe. A gente sabe exatamente o dia que as coisas começaram a virar de cabeça para baixo. A gente sabe. Só que nós estamos permitindo que isso continue a acontecer frequentemente. Não há resolução desses problemas. E esse teto continua vulnerável. Essa casa está por um fio de desabar. Esse casamento por um fio de ruir. Os seus filhos, por um instante, não abandonam a casa, o lar. E vão viver exatamente como o filho pródigo. Tudo por quê? Porque a gente não percebeu os sinais que essas goteiras estavam dando ao longo de tanto tempo. Só que posso dizer para você, o fato de as goteiras não serem invisíveis, estarem ali, só que já percebeu o quão pequenas elas são? Já parou alguma vez para reparar na estrutura da sua casa, se algum dia ela já gotejou? O quão pequenininho é uma goteira? Já percebeu? Que não é nada espalhafatoso? São coisas assim, pequenas. E aí você olha e diz, mas é aquela pequena goteira que está comprometendo toda a estrutura, todo o teto. A ponto de ele desabar? Sim. Sabe o que Cantares diz? Capítulo 2. No verso 15, a figura não é de uma goteira, mas é uma expressão que para mim é muito significativa. O escritor diz, apanhem para nós as raposas. Vírgula, as raposinhas que estragam as vinhas, pois as nossas vinhas estão floridas. Perceba o que ele está dizendo, apanhem para nós, peguem as raposas. Até aí tudo bem, mas a vírgula dá uma expressão, e ele diz, as
o diminutivo aqui não é à toa. Ele está dizendo, olha, não despreze essas raposinhas. Por quê? Porque elas estão comprometendo aquilo que está florescendo. São elas que estão comprometendo todo o esforço que nós temos em cuidar da nossa vinha, do nosso jardim. São exatamente essas pequenas coisas. É necessário muito esforço, muita energia para construir uma casa, mas é preciso só uma desatenção às simples coisas para que ela seja destruída. É necessário um esforço, uma energia para colocar de pé aquilo que talvez a sua vida inteira foi um sonho, mas você não se apercebeu, aquela raposinha tão pequena que vem estragando aquilo que estava para ser florescido. No contexto de Eclesiastes 10:18, são as goteiras. Querido, não são grandes escândalos que destroem uma família. Não são grandes escândalos que destroem uma casa. São aquelas pequenas concessões que a gente faz. Pastor, seja claro. Talvez você olhe e diga assim, eu nunca vou trair a minha esposa. Glória a Deus por isso. E talvez o diabo não vai colocar, ou o seu marido, né? Não vai colocar na sua frente esse tipo de prato. Porque essa não é a sua área da tentação. Mas o diabo sabe que você é um cara de coração duro. Uma mulher de coração duro. E realmente, ele não vai forçar você a ter um caso extraconjugal. Ele só vai permitir que depois daquela briga você se separe por um tempo. E assim fique. Muitas coisas que a gente negligencia, aqueles esfriamentos, que parecem irrelevantes, que parecem simples, são isso que destroem famílias. A gente acha que o grande problema é não dar presente para a esposa ou para o esposo. A gente acha que o grande problema é você não chegar toda semana com uma bolsa da Louis Vuitton lá para sua mulher. Né, meu bem? Bom, tem dia que a sua esposa não quer bolsa, não quer rasteirinha, não quer nada. Ela quer você. Você acha que o seu filho vai gritar para você todo dia que quer uma mesadinha? Uns R$50, uns 100? Igual o pastor Arthur, que é mais rico assim, vai dar uns 1.000 para o filho dele? Você acha? Talvez a única coisa que o seu filho queria, que exatamente agora está aqui atrás, era só que você se assentasse e ensinasse ele o dever de casa. Talvez a única coisa que o seu filho queria era que você saísse com ele um pouco para jogar bola na rua. E a sua filha deixar que ela borrasse a sua cara de batom. Nós estamos investindo naquilo que muitas vezes não vai surtir efeito. Nós estamos deixando de gastar tempo com aquilo que realmente é primordial. E a nossa preocupação não é mais, e a gente faz tudo em nome da rotina. A gente faz tudo em nome da rotina. E é engraçado como que a gente vai permitindo essas concessões ao longo do nosso casamento, da família, do relacionamento conjugal, entre pais e filhos. Como que essas coisas tão
tão simples são tão destrutivas. São tão perigosas a tal ponto de a Bíblia dizer para a gente que isso está ruindo o nosso teto. Está criando uma brecha que muitas vezes nós sabemos como consertar, mas ignoramos. Nós estamos permitindo algumas situações serem geradas nas nossas casas, nas nossas famílias, e não nos damos conta de que isso está nos levando à destruição. Nós estamos assinando o atestado prévio de que a casa vai cair. E você não percebe que você poderia resolver isso com o simples? Querido, por favor, quando a gente fala aqui, quase todo culto, você precisa sair com a sua esposa. Isso não é inventar roda, gente. Não é. Que você precisa ser um bom pai para os seus filhos, um pai presente. Isso não é inventar roda, gente. Não, pastor, claro que não. Sabe aquela frase, o básico que funciona? É isso aí. É simples. Como também são coisas muito pequenas, que favorecem, mas que também outras coisas pequenas que destroem. E Salomão está deixando claro, você não percebeu que é só uma goteira. É muito pequeno, em relativo a tantas outras coisas. A gente julga muito, como eu disse, esses grandes pecados, né? E a gente não percebe, leia em casa depois Efésios capítulo 5. O que é que a Bíblia diz sobre a relação entre homem e mulher? A figura que é do matrimônio. O peso e a seriedade disso. Só que Salomão não só está dizendo que esse teto está para desabar e que essas goteiras estão ali. Salomão diz, foi pela preguiça e pela frouxidão das mãos. E aqui é a relação causa e consequência. A casa da metáfora que Salomão está usando, ela não chegou à ruína por acaso. Esse teto não desabou à toa. Essa ruína não sobreveio sobre essa casa, senão por um motivo. Qual, pastor? Pela negligência e falta de manutenção. Sabe o que enquanto eu preparava essa palavra, eu até disse para minha esposa ontem. Eu estava escrevendo e chorando. Porque assim como uma construção civil, talvez você ao longo desse ano já pintou a sua casa, já trocou alguns móveis, já fez aquela reforma que você tanto sonhou. Mas pense bem na figura da casa, do mesmo jeito da família. Você já fez algumas manutenções no seu casamento? Esse ano? Você já fez manutenções que são necessárias na relação com os seus filhos? Na relação entre marido e mulher? Assim como uma construção precisa de manutenções necessárias, constantes, a família também precisa. E aí Salomão está dizendo, é a preguiça e a frouxidão das mãos. Mãos fala de serviço. E o fato de Salomão dizer que essas mãos estão frouxas, ele está dizendo, olha, é descuido.
Irmão, pegue isso aqui. Procure no verso 18 um demônio que derrubou essa casa. Um demônio que fez esse teto cair. Tem. Salomão diz assim: o espírito entrou e o teto desabou. Está escrito isso aí na sua Bíblia? Pastor, o senhor está dizendo então que não há interferência maligna contra as nossas famílias? Não estou dizendo isso. Eu continuo entendendo que o diabo está de pé contra as famílias. Eu entendo isso. O que eu não posso aceitar e dizer que toda ruína é fruto de espírito maligno. Isso eu não acredito. O diabo pode ter uma certa influência, e não em todas as casas, porque a nossa casa está debaixo do sangue de Jesus. Mas o que Salomão está dizendo é, olha, é um descuido que faz com que esse teto desabe, com que essa casa, ela venha à ruína. O descuido com aquilo que você construiu, deixa a casa desprotegida. Descuido é desproteção. A falta de manutenção. Meu irmão. Se você soubesse o quanto a negligência, tanto emocional, afetiva, relacional, é destrutiva. Se você entendesse, soubesse que nem tudo é culpa do diabo. Não é. Quando falta zelo, a estrutura cede. Quando o pastor começou a dar errado, quando você deixou de ser zeloso com isso. Quando é que a estrutura começa a ficar afetada? Quando as suas mãos se tornaram mãos frouxas. Quando você não percebeu que estava indo para um lugar e você decidiu ignorar esses sinais. Eu estou dizendo para você, às vezes você me ouve dizer e fala, pastor, mas é bonito falar isso. Só que a minha casa precisa de manutenção. A minha família precisa de manutenção. O meu casamento precisa de manutenção. Por isso que eu disse, enquanto eu preparava essa palavra, eu disse para Deus, Senhor, começa na minha casa. Porque todos os dias eu preciso orar e dizer, eu preciso ser um marido melhor para Sara. Eu não sou pai ainda. Mas eu preciso ser para ela um marido melhor. Assim como ela sabe da responsabilidade que tem para comigo. E você que já é pai, você precisa ter essa consciência. Você precisa ser um pai melhor para os seus filhos. Você precisa ser uma mãe melhor para os seus filhos. A gente posta no Dia das Mães, dos pais, aquelas frases bonitas. E é um fato. Mãe e pai precisam ser honrados, os filhos. Daqui a pouco eu vou chegar aí. Mas a realidade é, todos os dias o Espírito Santo tem que nos constranger a ser alguém melhor nos nossos relacionamentos. Você pode ser a melhor mãe do mundo, mas não é perfeita. Você pode ser o melhor pai do mundo, mas não é perfeito. Os pais precisam aprender também a pedir perdão. Sabe o que Efésios diz? Pais, não aborreçam os seus filhos. Que é isso, pastor? Está escrito. Mas filhos, a Bíblia também diz assim, honrem o seu pai e a sua mãe, porque isso é mandamento com promessa. Se a gente soubesse depois de uma certa idade, a falta que a honra aos pais faz, a gente queria voltar no tempo.
ouso a dizer isso, guarde o Senhor a minha casa, a minha família. Tem filhos que estão colhendo hoje na sua vida a falta de honra. Estão vivendo situações hoje na sua vida só por esse motivo, porque não honraram seus pais. A Bíblia diz que esse mandamento é um mandamento com promessa, para que vocês vivam longos dias, dias abençoados na terra. Você entende o que é isso? Pastor, meu pai não é o melhor pai do mundo, minha mãe é uma chata. Ela pode até ser. Mas a Bíblia diz assim: honre o seu pai e a sua mãe. A Bíblia não manda honrar pais perfeitos, a Bíblia manda honrar pais. A Bíblia não manda honrar pais evangélicos, a Bíblia manda honrar os pais. Você consegue entender isso? Nós precisamos de zelo nas nossas relações. Porque o que está em risco é a estrutura de uma casa. O que está em risco é a estrutura de uma família. Pastor, o que o senhor está dizendo? É noite da gente entender a importância das manutenções constantes. É noite você entender que existe um momento que você vai precisar mais do que nunca. Vou usar uma expressão simples: colocar a mão na massa em favor da sua casa. Sim. Essa responsabilidade é intransferível. Pastor não cuida da sua família, quem cuida da sua família é você. O máximo que a gente está aqui para fazer é te aconselhar, te auxiliar, orar por você. Eu sei de uma coisa, irmão, eu tenho que cuidar da minha. É, pastor? É. E você da sua? Ah, pastor, clama o sangue de Jesus por mim? Não. Vou clamar ele igual o salmista: adestra as suas mãos para a batalha, porque elas estão frouxas. Por que eu estou dizendo isso? Porque a realidade é: essa casa ruiu, sim ou não? Desaba o teto. Você já pensou o que é um teto desabar? Consegue imaginar na sua mente a figura de um desabamento? A imagem de um desabamento é terrível, sim ou não? É triste, sim ou não? Só que Salomão está dizendo: olha, você deveria olhar para essa figura, essa imagem que você tem de um teto desabando, e não pensar no teto que desabou, mas na goteira que você não cuidou. Ou seja, o que Salomão está querendo nos ensinar é: olha, é melhor você manter do que reconstruir. É melhor você cuidar do que ter que começar do zero. O preço da manutenção sempre será mais barato que o preço da reconstrução. É sempre mais fácil cuidar das pequenas coisas do que depois que o teto ruiu, você querer reconstruir, recomeçar. É sempre mais fácil manter a estrutura com o devido zelo, com o devido cuidado. É sempre mais fácil, é mais barato manter do que reconstruir. E posso dizer para você, a ferramenta da manutenção é a consciência. Como assim, pastor? Entenda todos os dias, pelo Espírito, que você precisa agir. Essa consciência todos os dias precisa acusar você, e entenda o sentido de acusação.
dizer para você que não está bom, não está certo. Dizer para você, olha, essa área você precisa melhorar, aqui você está faltoso. Por quê? Porque essas goteiras estão avisando. Todos os dias. E a sua consciência precisa claramente estar atenta, ativa e sensível a essa observação. O dia que você perder a consciência da manutenção, se prepare, você vai viver o colapso da destruição. Não adianta. O dia que você não quiser mais investir, e não é só financeiramente, na sua família, no seu casamento, nos seus relacionamentos, espere, é questão de tempo. E muitas vezes, muito pouco tempo. E eu torno a dizer isso, não foi o diabo que se levantou. Foi você que não fechou a brecha. Foi você que não cuidou da goteira que estava lá. Ou você escolhe manter a sua casa firmada na rocha que é Cristo, ou você vai escolher reconstruir o que sobrou dos escombros. E eu posso dizer para você, o peso é muito maior. O preço é muito maior. A dor é muito maior. Manutenções são necessárias. Por isso esse mesmo Salomão, escrevendo aos Provérbios, no capítulo 24, no verso 3, ele diz: com sabedoria se edifica a casa, e com entendimento ela se estabelece. Perceba que Salomão fala de uma casa que é edificada, mas de uma casa que é estabelecida. São coisas diferentes. Construir uma casa, muitos constroem. Manter essa casa no seu devido lugar, nem todos conseguem. Quando nós ignoramos o lugar, a ação de manter, a gente vai ter que se preparar para tentar reconstruir. E se sua casa é valiosa demais para você, comece a ter uma consciência hoje, diariamente, de ação, de transformação, de mudança. Se a sua família é tão importante para você, como você diz, peça ao Espírito Santo para gerar consciência em você. De onde você está permitindo que as goteiras estejam ali, sem parar. Que os seus olhos estejam abertos. Que você não ignore os sinais. Porque eles estão aí. Família perfeita não existe. É só slogan de internet, do Instagram. A família tem os seus conflitos, vai ter mesmo. Deus sabe que tem dia que você, que é esposa, quer matar o seu marido. Deus sabe. Deus sabe. Deus sabe que tem dia que você, que é pai, olha para o seu filho e fala assim: meu Deus do céu. Deus também sabe disso. Deus sabe que tem dias que os ressentimentos vão nascer no seu coração. Deus sabe disso. Mas o que sai mais caro? Abandonar ou manter? Abrir mão de tudo? Viver a sua vida solo? Ou investir num projeto que Deus investiu? Faça a sua escolha. Faça a sua escolha. Sua casa é tão importante para você? Comece a cuidar, a zelar de fato. Não seja o homem uma mulher negligente.
Porque é assim. Manutenções são difíceis, têm o seu preço, mas são necessárias. Todos os dias. Todos os dias. Não deixa aquele cômodo da sua casa que você, sabe, decidiu ignorá-lo. Pode ser ali. Pode ser ali que está vazando. Pode ser ali que tem rachaduras que você não está percebendo. Não espere o teto desabar. Não espere. Eu quero orar por você. E eu queria que as famílias estivessem juntas agora. Chama as crianças para mim, por favor. Eu quero que elas estejam aqui também. Fique ao lado de alguém da sua casa. Se estiver distante, sai do seu lugar. Fique próximo. E eu quero declarar isso, que você, que é pai, ore pelos seus filhos também agora. Ore mesmo. E quem sabe você não precise essa noite liberar perdão. Quem sabe não seja a noite que você precisa olhar para sua esposa, para o seu filho e dar só um abraço. Quem sabe não seja a noite que você precisa falar aquilo que você nunca falou. Sabe esse eu te amo engasgado que não sai de jeito nenhum? Fala hoje. Fala hoje. Olhe para sua esposa e fala: me perdoa, porque eu estou sendo um cara chato esses últimos dias. Olhe para ele e diga: pai, eu não estou sendo uma boa filha, um bom filho. Olhe para sua esposa ou para o seu esposo e diga: eu não estou te dando o carinho necessário, devido, o cuidado devido. Culto de família é para isso. E eu declaro sobre nós exatamente o que o profeta Malaquias disse no capítulo 4. Que o Senhor nos últimos dias converteria o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. E eu quero crer em nome de Jesus que o Senhor está reconstruindo, religando algumas casas essa noite. Feche os seus olhos aí do seu lugar. Ore, ore. Eu quero que você ore. Ore pela sua casa. Ore pela sua família. Declare, no nome de Jesus, que a sua casa é um lugar de união. Que a sua família é um lugar da manifestação da presença de Deus. Que os seus filhos são homens e mulheres de Deus. Que a sua casa é um lugar de paz, que a sua casa é um lugar de alegria, que a sua casa será sinônimo daquilo que o Senhor tem feito. A sua casa será um lugar de bênção. Não aceite mais essas mágoas, esse ressentimento, essa falta de perdão. Pai, no nome de Jesus, eu declaro nessa noite, Senhor, eu quero declarar debaixo da Tua palavra, sobre cada família aqui representada, sobre cada vida, sobre cada lar nessa noite, no nome de Jesus. Eu declaro que as nossas famílias estão abençoadas pelo Senhor. Não haverá ruína, meu Pai. Não haverá destruição. Não haverá, meu Pai, ação do inimigo nos nossos lares. Nós declaramos o nome de Jesus. No nome de Jesus, lares restaurados pela presença do Senhor.
famílias edificadas, lares estabelecidos, que reine sobre cada família a presença do Senhor, que reine na tua casa paz, que reine na tua casa perdão, que reine na tua casa união, que reine na tua casa bons diálogos, que haja comunhão para você se assentar na mesa com a sua esposa e com os seus filhos, que ao amanhecer do dia vocês sintam paz em estarem juntos, vocês sintam prazer em estar um ao lado do outro, que vocês comecem a declarar palavras afetivas uns aos outros. Eu declaro isso no nome de Jesus. Uma igreja selada, uma igreja de famílias estruturadas, de famílias unidas, no poder do nome de Jesus. Sua casa não vai ruir, o seu teto não vai desabar. Que o Espírito de Deus gere consciência nos maridos, nas esposas e nos filhos, e que haja zelo nos nossos relacionamentos, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Você acredita nisso? De verdade? Você pode adorar Jesus, dar um abraço, dar um beijo no seu esposo, no seu filho. Amém? Isso, abraça mesmo.